A paz seja com todos, irmãos, a paz de Jesus Cristo. Uma meditação para o dia de hoje. Quero lembrar a todos que Deus tem uma obra especial nas nossas vidas, na vida dos obreiros da casa de Deus. Portanto, vamos meditar na palavra do Senhor, uma mensagem para todos nós. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, diz a palavra do Senhor, uma ordem de Deus para todos os obreiros da casa de Deus. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai.Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esta notícia isso foi falado através do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos também nós vemos esta mensagem de Jesus antes de subir ao céu, após ter passado 40 dias dando instruções aos seus discípulos. Eis que chegou o momento em que todos então voltaram. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé e Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Muito bem, esta palavra ela nos dá o ponto de partida para nós, obreiros da casa de Deus, que queremos ser o discípulo do Senhor. E Ele manda, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas essa determinação aqui, ela é o ponto de partida. Ela diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e no versículo 12, voltaram para Jerusalém. Louvado seja Deus! Após Jesus subir ao céu, os discípulos receberam a ordem de Jesus e eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um sábado. Entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Então aqui está, queridos, o que os crentes da época em que Jesus foi tomado ao céu, eles ficaram em Jerusalém, né? Os discípulos já estavam em Jerusalém, obedecendo a ordem, porque a ordem era essa. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos estavam buscando, estavam se revestindo, estavam aguardando o chamado, a promessa de Deus acontecer. Então, eu quero vos falar que esse é o ponto de partida. Para eu poder fazer a obra, eu preciso estar em Jerusalém. Eu preciso estar no lugar consagrado, no lugar que Deus determinou para eu ficar, mesmo que os judeus, ou que os governantes, ou que as autoridades do local, da cidade, do município ou da capital, ou da esfera federal, se eles vierem trazer algum problema, alguma divergência, eu não tenho que temer, eu tenho que estar no lugar buscando a presença do Senhor. E aqui os discípulos estavam buscando, mesmo contra a regra de Roma, né? Mesmo contra a regra dos romanos, eles estavam buscando a Deus, estavam servindo a Deus em espírito e em verdade. E hoje, no século 21, é a mesma coisa essa palavra. Eu quero crescer na obra, eu quero ser uma pessoa enviada por Deus,
Não importa o momento, o que importa é eu obedecer aqui, e isso só pode acontecer através desta união que todos estavam perseverando. Versículo 14, Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui é o ponto de partida. Você quer crescer? Nós queremos crescer, mas aqui está o ponto de partida. Se não orar, se não estiver unânime, se não estiver na comunhão, é difícil Deus designar alguém para fazer a missão, para fazer a obra. Para fazer a obra, temos que usar os princípios da palavra de Deus para poder cumprir essa chamada. Ah, mas eu quero fazer assim, assado, eu acho que vai dar certo. Não é assim que funciona. Tem que estar em oração, ouvindo o que o Espírito Santo vai falar, o que o Espírito Santo vai direcionar. É na oração que tudo acontece, no momento certo, na hora certa. E aí você vai estar sendo edificado, vai estar sendo abençoado, os obreiros estarão sendo abençoados. Não se apegue a homem, não se apegue à aparência, não se apegue a carro nem a cavalos, se apegue à palavra, à revelação. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. A sua dependência é totalmente de Deus, não é do homem, não é de alguma situação que cria um elo de amizade. Não, é muito mais além do que isso. É um contato com Deus, é um compromisso com Deus, é uma, aleluia, uma ordem que nós temos que cumprir. Está em união, em oração, para que o Espírito Santo possa agir. Porque se não tiver unânime em oração, Deus não vai confirmar. Então essa é a palavra. Para ser usado, para ser designado ao ministério, tem que primeiro estar em oração, para que o Espírito de Deus confirme o chamado. Fica na paz e que Deus abençoe a todos. A paz seja com todos, irmãos, a paz de Jesus Cristo. Uma meditação para o dia de hoje. Quero lembrar a todos que Deus tem uma obra especial nas nossas vidas.